E a minha família boa, o mundo é a minha família, ok? Estou aqui, quero falar sobre essa ideia do panafricanismo, porque tem muita gente que acha que o panafricanismo é uma crença ou o panafricanismo é uma ideia religiosa. Então, se você também pratica esse tipo de visão, está muito errado. O panafricanismo nunca foi ideia religiosa ou nunca foi uma religião e nunca foi uma crença. O panafricanismo é simplesmente um movimento político, cultural, social e espiritual. Quando eu falo da espiritual neste contexto, eu não estou a me referir como prática ritual ou coisas ligado ao cultismo, não. Eu estou a falar do espiritual porque nós, o ser humano, o corpo do ser humano em si só, é composto por espírito, ok? É composto por espírito e esse espírito é a essência do que nós somos. Quando você entra numa religião, completamente você é um indivíduo mudado. Você já não é a mesma pessoa. Quem lê o livro já não é a mesma pessoa. Então, a pessoa que lê o livro e torna no livro. Essa não é a ideia do panafricanismo. Eu estou a falar do espiritual como a essência, como a natureza, e não como a prática de magia e outras coisas. O panafricanismo fala sobre união, identidade, autodeterminação e também defende ao resgate a dignidade africana, ok? Mas valoriza mais o coletivo, a ancestralidade e o território, ou bem dizer, o território e a nossa língua, ok? Ancestralidade, aí está mais outra dúvida. Muitos cristãos acham que quando se fala de ancestralidade, está a se referir de coisa de conexão espiritual, ou como é que é prática de ritual e magia, etc., ocultismo. Isso é uma mentira. Quando, neste caso, a pessoa fala do ancestralidade, essa palavra veio do ancião. São os mais velhos, aqueles que passaram primeiro ou passaram nesta terra antes de nós. Então, isso aqui deve ser muito bem esclarecido. Se respeitamos, ou bem dizer, valorizamos os ancestralidades, significa que nós devemos ir em encontro com a nossa base, com a nossa raiz. As nossas práticas têm que desenvolver mais baseado na nossa realidade. Não podemos sempre ser influenciados para os outros ou esperar que as outras culturas venham nos dizer o que fazer. Isso é muito errado. Então, tem alguma pessoa que diz que o panafricanismo é um pouco limitado. Em certos pontos eu posso concordar com vocês, mas a limitação dentro desta ideia político panafricanismo está no apoio, e esse apoio é o apoio financeiro. Nós sabemos que a maioria dos governos africanos que estão a dirigir os países, 50 e tal países africanos, são países que recebem o financiamento dos europeus, do Banco Mundial, do Estado da América. E quando um país que tem a ideia de defesa territorial da nossa língua, legado africano, eles veem esse país como uma ameaça para a democracia esforçada que eles passam a vida é uma ameaça também para o humanismo cristão. É uma ameaça séria, porque o cristianismo em si é que é limitado. Quando você tem a identidade limitada, você tenta destruir outras culturas, como foi no passado que o cristianismo destruiu as nossas culturas africanas, e para conseguir o lugar, ele criaram algumas restrições para aquelas pessoas que não concordam com a ideia cristã, e por isso mesmo hoje em dia o panafricanismo enfrenta sérios problemas quando se fala de conseguir patrocínio, que tal, aquela pessoa que tem dinheiro que consegue patrocinar os projetos dos governos africanos. Então é simplesmente isso. Senão o panafricanismo não é uma ideia limitada, não é uma religião, não é uma crença. Mas sim,
os africanos conseguimos se reunir, né? E desenvolver as nossas ideias de forma corretiva e fazer as contribuições para dar a vida a essa ideia do panafricanismo. O panafricanismo é uma ideia fixe político e é um movimento cultural, social. Então nós temos que trabalhar nisso e não podemos aceitar essas pessoas que vêm sempre querendo, os cristãos, principalmente os cristãos que dizem que o cristianismo é limitado. O limite dentro do cristianismo é criado para os governos que são patrocinados para os cristãos. São esses governos que estão aqui a diabolizar a nossa cultura, destruir a nossa cultura, discriminar a nossa cultura. Então o panafricanismo não é uma ideia limitada, como a ideia não é limitada, é uma ideia fixe, só falta de financiamento e das pessoas sérias. Até que as pessoas sérias não falta, mas falta alguns países africanos serem liderados mais para as pessoas que também concordam com a mesma ideia que a África deve ser independente culturalmente, espiritualmente e